O dia que eu passei a ser perseguida pelo espírito da minha avó. Então aqui começa um novo quadro, histórias sobrenaturais que aconteceu comigo ou com você. Então, se você tem uma história parecida com a que eu vou contar, você pode me mandar sua história aqui embaixo neste e-mail aqui, contato@gmail.com. E ali você pode colocar se você quer que diga seu nome ou não. Eu não sei para que lado eu olho, mas então vamos para essa história bizarra. Eu tinha apenas 9 anos e minha família era a família de cristão, tá? Então eu tinha uma avó que tinha lá os seus 60 e poucos anos, quase 70 anos de idade. E esta minha avó estava muito doente. Minha avó, ela uma noite antes dela falecer, ela me chamou lá no quarto dela, pediu para eu levar a comida dela, eu levei. Então, quando eu virei minhas costas, ela segurou meu braço no quarto, numa casa bem bizarra, gente. Era uma casa muito antiga, tá? Pra vocês terem ideia, ele era um casarão assim a gente morava numa chácara, era um casarão assim antigo, de lá 1700 por aí, aquele casarão. Então ele tinha sótão, ele tinha porão, e assim os nossos quartos eram 4 quartos, tá? E daí subia para o sótão. O quarto dela ficava bem do ladinho do sótão, tá? E o meu quarto ficava do lado do quarto dela. Daí tinha uma sala ali entre os quartos, tu saía por um corredor, dava num salão de festa grande, assim, sabe? Porque ali era um salão de festa junto. E daí tu atravessando esse salão de festa, do outro lado desse salão teria a nossa cozinha, tá? E nós tínhamos a nossa cozinha. E era uma chácara muito, muito grande. Aí tinha muitas pessoas que iam ali por conta de festa e tudo mais, né? O bar ali do salão ficava tudo dentro da nossa casa. E nesta noite, minha avó, né, pediu lá a comida e segurou meu braço quando eu estava indo embora do quarto. Segurou assim e falou para mim: "Filha, quando eu morrer, eu volto para te buscar." Cara, aquilo para mim assim entrou assim ó, lá na minha alma, né? E eu soltei a mão e falei: "Vó, não vai morrer agora, vó." Mas assim, já com o coração assim, eu já tinha medo daquela casa. Eu era uma criança de 9 anos. Pensa uma criança de 9 anos morando num lugar assim. Então eu peguei e fui, né, pra cozinha, pra fazer as coisas, voltamos, fomos dormir. E pela manhã, pasmem, pasmem, minha mãe pediu: leva o café da manhã dela. Minha avó não podia mais comer porque ela morreu de câncer no estômago. Eu peguei e fui levar a mamadeira dela. Pasmem, minha avó estava morta. Minha avó estava sentada na cama dela, ela não estava deitada. Ela estava sentada na cama, com a Bíblia no colo, rasgada, várias folhas rasgadas. Ela rasgou a Bíblia antes de morrer. A Bíblia rasgada e ela estava com o rosto assim virado. Eu cheguei e fiz: vó, vó. E quando eu virei o rosto dela, tinha uma baba amarela assim. E a minha avó tava gelada. E eu comecei a gritar, 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 gritar. E os gritos eram horrorosos. Gritos horrorosos. E minha mãe veio correndo. Ela ouviu lá da cozinha, gente, que era tudo aquilo de injúria. E chegou ali e eu lá, dizendo: ela morreu, ela morreu. Eu vou morrer, porque ele tava assim, desesperado. E a minha avó disse: sai daqui. E aí eu saí correndo, atravessei ali, né, o salão e fui na roça chamar meu pai. Mas eu corria, eu nem sei como que eu corria, porque meus passos não pegavam no chão e eu tinha só na vida, né? E ali começou a perseguição da minha vida. A igreja católica não aceitou enterrar minha avó ali, porque sepultar minha avó ali, porque ela não era da igreja deles e tudo mais, tinham que pagar e tá. Então, até meu pai correr atrás desses trâmites para poder, né, sepultar minha avó
este cemitério, a minha avó foi velada na sala daquele quarto, gente. Na sala onde que eu tinha um quarto, entendeu? A sala era assim, meu quarto era aqui, o quarto da minha avó era aqui, a porta do sótão era aqui, o quarto da minha mãe era aqui, e um pouquinho mais pra cá tinha um quarto menor. Vocês estão ligados disso? E ali foi feito o velório, eu ficava olhando ali ela no caixão, meu irmão teve uma crise, meu irmão pedia, tira minha avó daí, ela tá viva, porque ela se mexia, nós via ela se mexendo. A minha avó se mexia dentro do caixão. E todo mundo dizia que ela não estava se mexendo, mas o meu irmão e eu, nós víamos. Eles tiravam nós, diziam que a gente estava nervoso, que por conta da minha avó e tudo mais. E a meu irmão se grudava na mão dela e dizia, tira ela daqui, ó, tá viva, tira ela daqui, ó, tá viva. Gente, com um caos. Então, conseguiram os trâmites lá, minha avó ficou lá um dia, uma noite, gente, só na colônia isso. E daí no outro dia de manhã a gente conseguiu uma autorização para sepultar ela naquele cemitério, meu pai pagou lá tudo que tinha que pagar. Então eu nem quis ir, eu fiquei na porta do cemitério, eu não entrei, porque eu tinha na minha cabeça que se eu entrasse ela me levaria. Então assim, aquilo ficou atormentado na minha cabeça, na cabeça do meu irmão, né? Aquele medo, aquele horror, gente, horror. Então, passou-se ali uns 2 dias e começou a acontecer coisas bizarras nessa casa. Eu dormia no quarto com a minha tia, porque eu não tive mais coragem de dormir sozinha, ela morava conosco. Minha tia devia ter uns 20 anos naquela época. E aí ali começou a abrir a janela do quarto onde minha avó dormia, batia a porta do quarto, nós chaveávamos a janela abria sozinha, eu chorava, eu não dormia mais. E aquilo ali foi virando um caos. E eu sonhava todos os dias com a minha avó, mas até então eu não tinha visto a minha avó. Então um dia nós estávamos todos sentados na mesa para tomar café da manhã, e já estava todo mundo muito saturado, porque eram muitas brigas, começou a acontecer muita coisa ruim. E eu tô sentada na mesa, minha mãe largou a leiteira de leite aqui, meu irmão estava aqui deste lado, gente. Aquela leiteira, ela rodopiou e ela caiu. Porém, eu pulei muito rápido da mesa, e meu irmão não. Meu irmão teve uma queimadura aqui no braço, no peito. Essa queimadura do braço dele foi uma queimadura de 3º grau, então ele tem cicatrizes horrorosas até hoje. E foi ela que virou isso. Ela, porque foi a primeira vez que eu vi o espírito dela. Quando tudo isso aconteceu, minha mãe começou a gritar, meu pai começou a gritar, todo mundo gritava porque o meu irmão desmaiava de dor. Eu vi um vulto entrando para dentro do salão. Então meu irmão fez um tratamento ali prolongadíssimo, né? E a gente decidiu ir morar numa outra casa. Então a gente mudou, foi pra cidade, não conseguiu mudar o pedido, era um tratamento longo. E a partir daí eu comecei a ser perseguida pela minha avó, mãe da minha mãe, tá? Todos os dias, bem certinho, à meia-noite, ela sentava na beira da minha cama e me chamava. Eu olhava e via ela. E ela ficava sentada me olhando. E isso durou até os meus 14 anos. Eu chorava, eu implorava, eu pedia, eu contava para minha mãe não acreditava, meu pai não acreditava, e assim foi durante anos que eu não dormia e não descansava. Então, de tanto eu pedir, de tanto eu orar, de tanto eu rezar, de tanto eu ficar pedindo, um dia eu sonhei com um homem todo de preto, de capuz preto. Esse homem disse que iria me ajudar. E esse homem era o meu guardião, só que eu não sabia, né?
Então ele falou que um dia ele se apresentaria para mim, né? Então a partir dali, minha avó parou de aparecer para mim, nunca mais apareceu. Eu creio que este guardião levou ela embora, né? Levou ela, né? Porque ela estava vagando por ali, querendo me levar embora. Então, eu fui uma criança muito doente a partir daquele momento ali, né? Eu cresci uma adulta doente, gente. É uma doença que ninguém acha, ninguém acha. Disseram que era leucemia, disseram que eu tinha, como que é aquela doença lá? Lúpus, câncer, de tudo que vocês imaginar, disseram que eu tinha. Eu fazendo exames, sempre muito doente, muito doente. E até hoje ninguém acha o problema que eu tenho, tá? Então, assim, a espiritualidade me segura hoje. A espiritualidade segura o meu corpo, porque eu não era para estar aqui. Porque ela fez de tudo para me levar. Vai saber o que que ela colocou em mim, o que ela fez para mim, para eu partir logo, né? E eu tô aqui ainda, né? Ainda estou aqui, né? Então, assim, ó, para vocês verem que quando a gente tem um guardião, eu não era de nenhuma religião, tá? Eu seguia junto na igreja evangélica com os meus pais. E lá aos 40 anos de idade eu conheci a Umbanda, então hoje eu sou umbandista, tá? Mas já tá em 11 minutos, eu vou encerrar a história, né? A primeira história aí para vocês. Quem sabe no próximo vídeo eu falo um pouco mais. Mas se você tiver uma história parecida ou mais aterrorizante do que essa, manda aqui para mim que eu vou ter o prazer de contar essas histórias. Então, toda quarta-feira teremos uma história sobrenatural aqui no canal, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa um like, segue aqui para muito mais história, porque tem muito mais coisas sobrenaturais que aconteceram de verdade na minha vida. Não é conto, é verdade, verídico, tá bom? Deixa o like aí. Beijo da Drica.